desmistificar um pouco quando a gente fala de Copa do Mundo e aeroportos. A gente cansa de ouvir reportagens e matérias, todo mundo fala, não, os aeroportos na Copa, na Copa. As companhias aéreas estão prevendo uma redução de movimento de em torno de 20% durante o período da Copa. Quem efetivamente movimenta os aeroportos brasileiros são os voos executivos, os voos a trabalho, né? A gente tem, por exemplo, no caso de Viracopos, 60% dos usuários puros executivos, e se você somar 22% que tem trabalho mais prazer de viagem, estamos falando de quase 82% nessa categoria, né? Então, quando a gente tem um evento como Copa, como muito bem o Bruno já falou, existe uma redução desse movimento, ou uma concentração antes ou depois da Copa. Então, a gente tem uma redução e é tranquilo o aeroporto. O que é o problema do aeroporto? O problema do aeroporto é um problema que, por exemplo, a seleção da Nigéria vai ter a primeira etapa, e de um dia para o outro você tem que tirar 2.500 nigerianos através do seu aeroporto com 8, 10 voos charters mais ou menos no mesmo horário. Então, você tem picos de serviço muito forte, não de maneira global um movimento muito grande, né? Então eu acho que com essas privatizações e com as obras de infraestruturas que foram feitas, os aeroportos estão sim capazes, não devem ser o gargalo da Copa do Mundo. O que era um gargalo que a gente tinha e que é muito significativo? É pátio para aeronaves, né? Nós vamos receber mais de 100 ou 120 voos charters do exterior aqui para o Brasil. Essas aeronaves vão descer no aeroporto e, por uma questão de legislação, não podem fazer a movimentação interna desses passageiros, tem que ser feito com empresas nacionais, isso é uma prática mundial. Então essas aeronaves não têm onde estacionar, a maioria vai ter que deixar o país e regressar no segundo momento. E outra coisa que nos preocupa muito e que não foi programado na África do Sul, que foi um caos, foi a aviação executiva ou aviação geral, como a gente chama. Não tinha onde parar as aeronaves executivas. E claro, as aeronaves executivas querem vir para a região sudeste, né? A maioria vem para São Paulo, vem para Rio de Janeiro, até pela infraestrutura hoteleira, pela infraestrutura de restaurante, etc. Então, nós, como os aeroportos, estamos nos preparando para isso. Por exemplo, no caso que eu citei aqui o exemplo da Nigéria, nós vamos ter de um dia para o outro 2.500 passageiros. Nós estamos até com as embaixadas conversando para fazer o fluxo desses passageiros, né? Estamos programando aí, conversando com táxis, com empresas de transportes, para que os aeroportos têm que passar desapercebidos na Copa. Nós não podemos ser gargalo. E eu acredito sim que com a privatização, com o término das obras dos aeroportos, não vai ter muito problema não. Tomás, ainda dentro da decisão de aeroportos, você tem acompanhado atentamente esse ramo de negócio. Os aeroportos tendem a se tornar grandes negócios no Brasil após a privatização? Sem dúvida. O que foi colocado pelo Luiz é uma verdade. Os aeroportos são os elementos de ligação de negócios no mundo, né? Existe hoje um conceito que nós estamos estudando e adotamos para estudar os aeroportos, é um conceito chamado de aerotrópole, é a cidade-aeroporto. É uma cidade que o aeroporto é o elemento estruturador dos negócios e estruturador do próprio desenvolvimento econômico daquela cidade. Isso faz com que o aeroporto seja a representatividade da velocidade que um negócio na internet teria com a sua parte física. Esse trabalho é um trabalho do John Cassarda, que tem um projeto de aerótrópolis sendo feito aí pelo mundo e que fez trabalhos no Brasil, está fazendo trabalhos no Brasil, e faz com que o aeroporto seja desmistificado do ponto de vista de que é um lugar barulhento, que não sei o quê, e que tem que ficar afastado da cidade. Não, o aeroporto hoje está perfeitamente integrado na malha de negócios, faz com que a cidade tenha uma conectividade com o resto do mundo, quer dizer, o negócio hoje é global, você pode voar aqui para um negócio. Os jatos executivos hoje têm um alcance longo, né, Luiz? Eles são jatos ultramares. Você sai com um homem de negócios da Europa, de Portugal, da Espanha, pode vir diretamente para o Brasil, descer lá em Viracopos para fazer negócios. Então, o pensamento é que o aeroporto é realmente o elemento
de conectividade de negócios do mundo e representa para o século XXI aquilo que as ferrovias representaram no começo do século, que os portos representaram numa época das grandes navegações e assim por diante. Então, o momento que o Brasil passa, privatizando os aeroportos principais, pensando em concessões, pensando em privatizações de aeroportos regionais, num país continental como o nosso, sem dúvida alguma, nós teremos aí uma outra forma de pensar os aeroportos, que é a possibilidade que o aeroporto tem com essa conectividade econômica para desenvolvimento de negócios e, obviamente, desenvolvimento das regiões onde eles estão instalados. É um fator relevante hoje para o desenvolvimento de certas regiões.